multiverso Marvel tem incontáveis versões alternativas do Homem-Aranha, mas será que você conhece as versões mais bizarras do Aranha-verso? Que tal Aranha Dinossauro, Aranha Fantasma ou até Aranha Carnificina? Se você quer conhecer os 37 aranhas mais insanos de todos, continua no vídeo até o final. Fala, nerds! Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. A história clássica de origem do Peter Parker todo mundo conhece, né? Um jovem que estuda no Queens e vive com seus tios até que um dia ele é picado por uma aranha radioativa e tudo muda. Mas se eu te disser que ao decorrer de mais de 60 anos de história do Homem-Aranha aconteceu muita bizarrice com ele. Então é exatamente isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo com as 37 versões mais bizarras do Homem-Aranha. Mas antes, se você está me conhecendo hoje, você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui que assim o YouTube entende que você curte receber conteúdo desse canal também, assim você vai poder ajudar a gente a continuar produzindo mais desses vídeos nesse canal que não é monetizado. Então para todo mundo que puder contribuir, muito obrigado e vamos pro vídeo. Spider-Boy! Para começar essa bizarrice então, nada melhor do que uma fusão bem inesperada que aconteceu entre dois personagens durante o crossover entre Marvel e DC em 1996. Aqui a gente tem uma fusão do Superboy com o clone do Peter Parker, o Ben Reilly, surgindo então o Spider-Boy, que é então um clone geneticamente alterado criado pelo projeto Cadmus. E se liga só nesse visual dele bem diferente, o Spider-Boy que ele usa uma arma de teia ao invés de lançador de teia e consegue ainda manipular a gravidade. Claro que esse personagem que nasceu então de um crossover da Marvel junto com a DC, uma criação das duas editoras fundindo dois heróis, é bem improvável que a gente veja ele aparecendo de novo, né? Mas nunca diga nunca. Homem-Teia. Aqui a gente tem o primeiro clone do Homem-Aranha que muita gente nem se lembra, né? Até porque ele só apareceu uma vez nos quadrinhos, em Spidey Super Stories 25 de 1977. O Webman, ou Homem-Teia, foi criado pelo Dr. Destino e é basicamente, então, o oposto do Homem-Aranha, tanto pelo uniforme dele, com as cores trocadas, como pela personalidade. Porque diferente do Peter Parker, esse clone era bem burro, né? Nada inteligente, pra tristeza do Dr. Destino, coitado. Cavaleiro Aranha. Agora outra versão de personagens, mas agora dessa vez apenas personagens da própria Marvel, que aconteceu no evento recente Infinity Wars, que a gente teve uma união do Cavaleiro da Lua com o Homem-Aranha, agora o Cavaleiro Aranha. No universo criado pela Gamora com as Joias do Infinito, o Peter visitou o Festival de Ciência Mundial no Museu Natural de História com seus tios. Mas na volta para casa ele convenceu os tios de pegar o caminho do Central Park ao invés de ir de táxi. E o que o Peter não esperava, claro, é que eles seriam atacados pelo Duende Noturno. Então Peter acaba ferido gravemente no chão enquanto seus dois tios acabam morrendo. E é nesse momento que o Peter consegue se salvar quando é picado por uma aranha mística, que dá para ele poderes de um totem-aranha. Mas não para por aí, porque ele começa a ouvir várias vozes na cabeça, já que essa aranha também dividiu a mente dele em 4 personalidades, e que tomam conta dele dependendo do momento que ele vive. Uma delas como empresário das indústrias Park, outra de cientista, uma personalidade mais agressiva e outra, finalmente, como um herói, o Cavaleiro Aranha. Homem-Aranha mangá. Nos anos 60, a Marvel licenciou o Homem-Aranha para as editoras japonesas para conseguir alcançar um público no Oriente. Então a editora Kodansha resolveu reinventar o personagem para o seu público. E em 1970 era lançado o primeiro mangá do Homem-Aranha, com grandes diferenças do original. Aqui, ao invés de Peter Parker, a gente acompanha o Yokomori, que também ganha seus poderes através de uma aranha. Mas ele não tem intenção alguma de ser um herói. Mas tudo muda quando a polícia coloca a recompensa de 1 milhão pela cabeça de Electro. E isso motiva o Yokomori a usar os seus poderes para ajudar a sua amiga Rumi a pagar as despesas do médico da mãe dela. Só que como ele não tem experiência com seus poderes, ele não consegue impedir que o Electro mate várias pessoas, então acaba matando também o Electro no processo. Essa versão do Electro que era irmão da Rumi, ele nem fazia ideia. A partir disso, então, o Yokomori decide se tornar o Homem-Aranha para impedir que outras pessoas sofram. Homem-Aranha Mangaverso.
Sim, a gente tem mais de uma versão mangá do Homem-Aranha, essa que aconteceu no início dos anos 2000. E aqui, diferente do outro, não é um caso isolado ou uma parceria da Marvel com o Japão, e sim um universo inteiro com a estética mangá. E aqui também a história foi completamente diferente, porque o Peter Parker é um membro do clã ninja chamado Clã Aranha, e foi treinado pelo seu tio Ben, que também é o seu sensei. Mas depois da morte dele pelas mãos do Venom, o Peter assume então a responsabilidade de ser o líder do Clã Aranha. Homem-Aranha japonês, Spider-Man. E uma das versões mais inesperadas que já aconteceram na história do Homem-Aranha é o Homem-Aranha japonês da série de TV, conhecido como Spider-Man, uma parceria da Marvel com a Toei, já que o Stan Lee queria levar os personagens da Marvel para outros países com adaptações. Mas ao invés de simplesmente levar o Homem-Aranha como a gente conhece para lá, eles recriaram totalmente a origem dele como Takuya Yamashiro, ao invés de Peter Parker. Para falar a verdade, eles só aproveitaram o uniforme do Homem-Aranha vermelho e azul e aumentaram os lançadores de teia. E como os tokusatsu sempre foram feitos na ideia de vender brinquedos depois, eles precisaram criar mais coisas na série de TV para o Homem-Aranha usar e, consequentemente, para eles venderem. E foi aí que a empresa Bandai entrou na jogada para conseguir criar um brinquedo de um robô que seria utilizado na série. Esse robô que ficaria conhecido como Leopardon, que na verdade era uma nave chamada Marveler que se transformava nesse robô. Se liga só que loucura, galera. Essa série já nasceu icônica e o que pouca gente sabe é que, querendo ou não, ela foi muito importante para a cultura japonesa como um todo na criação dos tokusatsu, porque foi a partir daí que a gente teve a grande mudança dos Sentai, que era basicamente programas com equipes de heróis com uniformes coloridos, como os Go Rangers, para os Super Sentais, que era basicamente a mesma coisa, só que envolvendo criaturas ou robôs gigantes. O que mais tarde a gente iria conhecer como os Power Rangers, né? Que é a versão americana da série original, que se chamava, na verdade, Zeo Rangers. Fala sério, só por essa história eu já mereço o seu like, né? Homem-Aranha Zumbi, uma versão icônica dos quadrinhos que apareceu pela primeira vez na saga Marvel Zumbis, onde nem mesmo o Peter Parker conseguiu escapar do vírus que contaminou todos os super-heróis. E isso acontece quando ele tenta salvar uma pessoa, mas acaba sendo mordido pelo Capitão América Zumbi. E claro que tudo isso acaba mexendo com a cabeça do Peter e ele volta para casa na tentativa de se recuperar. O problema é que quando ele chega lá, ele acaba se descontrolando e matando a sua própria tia e esposa, Mary Jane, devorando as duas. Sério, galera, realmente uma versão muito sombria e bem pesada, onde o Peter ele ainda tem um lapso de memória, mas ele não consegue se controlar. Paciente Zero. Se você não acha que dá pra piorar e tem uma versão tão ruim quanto a versão zumbi, você tá enganado. Porque na Terra 11080, a gente também tem uma das versões mais trágicas do Homem-Aranha que apareceu pela primeira vez em Marvel Universe vs The Punisher. Aqui o Peter Parker é infectado com outro vírus que transforma ele em um canibal. Inclusive faz ele devorar o vilão Rhino ao vivo na TV para todo mundo assistir. E começando assim uma infecção mundial. Bizarro, né? Como ele foi o primeiro infectado, ele ficou conhecido então como Paciente Zero. Peter Parker. E claro que nessa lista de versões bizarras não poderia faltar o Porco-Aranha, também conhecido como Spider-Ham, essa paródia do Homem-Aranha criada pelo Tom DeFalco e o Mark Armstrong, que já apareceu em série animada e também no filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Mas será que você conhece a história por trás, a história de origem dessa versão? O Peter, nessa história, era realmente uma aranha que morava no porão do laboratório da May Porker, uma cientista porquinha totalmente desastrada que tinha criado o primeiro secador de cabelo a energia atômica. Essa ideia que ela queria usar nos salões de beleza e revolucionar a indústria cosmética. Mas calma que fica ainda mais bizarro que isso, porque depois dela molhar a cabeça e ativar o secador de cabelo, a May Porker acidentalmente se irradiou. E no meio disso tudo, ela acaba mordendo acidentalmente a aranha Peter, que se transforma em um suíno antropomórfico parecido com a May Porker. Então, diferente do que muita gente acha, não é um porco que foi picado por uma aranha, e sim uma aranha que foi picado por uma porca e se transformou então no Peter Parker. E a partir daí a gente tem então essa fusão maluca de porco e aranha, ele começa a atuar como um herói. Macaco-Aranha. Agora
agora a gente está dentro do universo Marvel Apes, nessa série que acontece nessa Terra 8101, onde todos os heróis da Marvel são primatas ao invés de seres humanos. É isso mesmo, e com isso o Homem-Aranha se transformou no Macaco-Aranha, que apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man Family número 1. E os poderes do Macaco-Aranha aconteceram do jeito mais normal que a gente já conhece, né? Com mutações genéticas através de uma aranha radioativa. Gato-Aranha. Pois é, a gente também tem um gato com poderes de aranha que apareceu pela primeira vez em Spider-Island I Love New York City número 1. E o principal inimigo do Gato-Aranha é um pombo possuído pelo Venom. Mas a alegria do Gato-Aranha durou pouco porque ele foi devorado pelos herdeiros durante a saga do Aranhaverso nos quadrinhos. Mas por sorte fica tranquilo, porque já que ele tem 7 vidas, quem sabe ele volta em breve. Aranha Rex. E como se não bastasse o Macaco-Aranha e o Gato-Aranha, a gente tem agora o Aranha Rex. Não, você não ouviu errado. Um Homem-Aranha como o Tiranossauro Rex, que apareceu pela primeira vez em Edge of Spider-Verse volume 2, número 1 de 2022. E se prepara para ficar mais confuso ainda, porque a origem dele é que, na verdade, além de um Tiranossauro Rex, ele é um Pteranodon, já que os dois dinossauros trocaram de corpo quando foram atingidos por meteoros com aranhas radioativas. E o Aranha Rex só aprendeu sobre poder e responsabilidade quando ele acidentalmente acabou pisoteando outros dinossauros inocentes. Então já dá pra dizer que ele tem uma história de origem digna de Homem-Aranha, né? Aranha Lagarto. O Lagarto é um dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha. Desde a sua primeira aparição na edição 6 de The Amazing Spider-Man, o Dr. Kurt Connors já voltou a se transformar nesse réptil humanoide várias vezes. Mas em Spectacular Spider-Man 39, numa tentativa de curar o Dr. Connors de uma vez por todas, o Homem-Aranha que acabou sendo afetado, transformando Peter Parker em um lagarto que começou a destruir a cidade. Por sorte, na próxima edição, o Dr. Connors conseguiu reverter a situação com um antídoto, que transformou então o Peter de volta. Peter Lagarto. Na Terra 65 a gente tem uma versão da Gwen Stacy como heroína. Nesse mundo que ela aprendeu o clássico ensinamento com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, de um jeito bem diferente. Porque nesse mundo ela foi alvo da picada de aranha ao invés do Peter, então ele continuou sendo apenas um garoto normal do Queens, até que a Gwen começou então a aparecer na mídia como Mulher-Aranha, e ele se inspirou nela, se tornando um grande fã. Com isso ele tenta criar uma fórmula então para conseguir ficar mais forte, ganhar poderes, mas tudo dá errado, ele acaba se transformando num híbrido de humano com réptil, um lagarto. Então a Gwen precisa lutar contra ele, mas quando o Peter volta ao normal, ele acaba ficando machucado demais e acaba morrendo. E como ninguém tinha mais provas pela transformação nele, a Gwen acaba recebendo a culpa e sendo acusada pela morte. Peste. Essa aqui é uma das mais esquecidas pelos fãs porque aconteceu durante a saga A Era do Apocalipse dos X-Men. Na Terra 5701, o Peter Parker é escolhido para ser um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, ganhando esse visual bizarro. Agora ele tem 4 braços e 2 pernas extras, assumindo o nome de Peste. Homem-Aranha Assassino. Em What If Spider-Man vs Wolverine número 1 de 2008, a gente conhece o Homem-Aranha da Terra 8351, que não tem uma das características fundamentais do personagem, que é se recusar a tirar a vida de alguém. Normalmente o Peter tenta encontrar alguma outra forma de parar um vilão, mas aqui não é o caso desse Homem-Aranha, que é basicamente um assassino letal treinado ao lado do próprio Wolverine. Homem-Aranha Última Batalha. Outro que deixou de lado qualquer moralidade foi o Peter Parker da Terra 312500, onde a gente acompanha o futuro possível do Peter Parker, quando ele acaba matando o vilão Kraven. E por causa disso, ele se torna bem mais sombrio, machucando quem estiver ao redor, principalmente os inimigos dele, já que ele também acabou matando o Dr. Octopus. E todas essas mortes fazem ele ser expulso, inclusive, dos Vingadores. Então ele se torna basicamente um anti-herói, inclusive agora com um visual bem diferente, usando uma jaqueta de couro e jeans. Mas isso não dura muito, porque o final desse Homem-Aranha é bem trágico, já que as ações dele acabam ocasionando a sua própria morte, sendo baleado pela polícia. Homem-Aranha Norman Osborn. E se o maior inimigo do Peter Parker se transformasse em uma versão bizarra do Homem-Aranha, onde Norman Osborn recebe os poderes de um jeito que vai muito além do habitual, já que ele ganha 4 braços extras de aranha. E o maior inimigo do Norman Osborn nesse universo acaba não sendo o
Peter Parker, e sim o seu próprio filho, o Harry Osborn. Homem-Aranha Superior. Agora a gente tem outro que também pode ser facilmente considerado o maior inimigo do Peter Parker, né? O Dr. Otto Octavius. Nessa história que se passa na Terra principal da Marvel, a 616. Aqui, quando Otto estava à beira da morte, ele consegue transferir a sua mente para o corpo do Peter e a mente do Peter para o corpo dele, que estava prestes a morrer. Então, dessa forma, ele consegue assumir como Homem-Aranha e ter o objetivo, a partir daí, de ser um Homem-Aranha muito melhor do que o Peter jamais foi. Inclusive, construindo um novo traje irado com várias patas mecânicas. E o Otto, ele fica deslumbrado com o poder do Peter, né? Como ele sempre se segura nas lutas. Mas claro que com a personalidade do Octavius, a gente tem agora um Homem-Aranha muito mais violento, que causa muitos danos na vida do Peter. Claro, o Octavius também consegue algumas coisas que acabam sendo benéficas, como o crescimento da empresa Indústrias Parker, já que ele tem um intelecto muito grande. Mas com o tempo, o Otto começou a sujar muito a imagem, manchar muito o legado do Homem-Aranha, e quando o Peter ele acaba eventualmente assumindo o controle de volta, e ele tenta então limpar o seu nome, né? Mas se ele fizer isso, muitas pessoas acabariam descobrindo que ele sempre foi o Homem-Aranha. É aquele tipo de situação que só acontece com Peter Parker, né? Punk-Aranha. Aqui uma versão que está ficando cada vez mais conhecida nos últimos anos, e agora principalmente também com o lançamento de Através do Aranhaverso, e foi criada na saga original dos quadrinhos pro Aranhaverso em 2014. Nessa Terra 138, que o simbionte Venom possuiu o Norman Osborn, que se tornou presidente dos Estados Unidos. E aqui, ao invés do Peter Parker, a gente tem o Robert Brown, que ganhou seus poderes depois de ser picado por uma aranha irradiada de um depósito ilegal de lixo. E assim ele assumiu a identidade de Homem-Aranha com essa guitarra irada e esse visual bem punk mesmo, para conseguir lutar contra o Norman Osborn. O Aranha, uma das versões mais temidas do Homem-Aranha, simplesmente conhecida como o Aranha, que apareceu pela primeira vez em Exiles 12 de 2002. Na Terra 1.5, Peter Parker se fundiu com o simbionte Carnificina, que é geralmente ligado ao Cletus Cassidy, se tornando então, ao invés de um herói, um assassino selvagem que fez parte do grupo Arma X, ao lado de outros personagens como Deadpool, Tempestade, Hulk, Visão e Dente de Sabre. O Aranha. E não, eu não errei, eu tô repetindo o mesmo personagem, porque a gente tem outra versão que também usa o codinome de apenas o Aranha. Isso porque em 2003 a Marvel decidiu levar os seus heróis para um momento específico da Inglaterra, nessa série que é chamada de Marvel 1602. E nessa realidade, a Terra 311, a gente tem a recriação do Peter Parker como Peter Parquois, como assistente de um cavaleiro chamado Sir Nicholas Fury. E o Peter também é picado por uma aranha para ganhar os seus poderes, mas uma aranha mágica. Homem-Aranha britânico. E continuando na Inglaterra, a gente chega nessa versão que era para ser o mesmo personagem Punk-Aranha que a gente viu antes. Mas os dois acabaram tendo designs diferentes e foram divididos em dois personagens. Claro, esse Homem-Aranha acaba sendo uma fusão com o verdadeiro Capitão Britânia da Marvel. E aqui, ao invés de Peter Parker, a gente tem William Braddock. Senhora Aranha. Ok, agora não tem mais volta, porque sem dúvida essa é uma das versões mais inusitadas que apareceram nessa lista. Porque na edição 23 da série em quadrinhos What If, da Marvel, em 1980, a gente descobre o que aconteceria se a tia May ganhasse os poderes de Homem-Aranha, basicamente recriando a mesma origem do Peter Parker, mas nascendo daí a Senhora Aranha. Jameson Aranha. E não é que nosso editor mal-humorado favorito do Clarim Diário criou aquilo que ele mais odiava? É isso mesmo, porque o filho do J. Jonah Jameson foi o Homem-Aranha na edição 7 da série em quadrinhos What If da Marvel, que mostra o que aconteceria se o John Jameson fosse picado pela aranha ao invés do Peter Parker. Claro que o pai dele tomou conta de tudo então para ver o filho como um grande herói e criou o nome super criativo Jameson Aranha, o Super Astronauta. Homem-Aranha Indiano. Depois do Japão, em Inglaterra, foi a vez da gente ir para a Índia com a HQ Spider-Man India, que foi dividida em 4 partes, lançada em 2004. E aqui, ao invés do Peter Parker, a gente tem o Pavitir Prabhakar, um garoto humilde que vive numa vila e se muda para casa da sua tia Maya e seu tio Bean. E tudo muda quando ele encontra o vilão Nalin Oberoi, que faz um ritual e tem o corpo possuído por um poderoso duende. Com isso, o Pavitir conhece um mestre ancião que dá para ele, então, os seus poderes de aranha. E de um jeito parecido com a origem clássica que a gente conhece, o Homem-Aranha realmente surge aqui quando ele deixa de ajudar uma pessoa, nesse caso uma mulher pedindo por socorro, e só volta quando percebe e escuta o seu próprio tio que tentou salvar a mulher, mas acabou sendo atacado no processo. E essa versão, claro, assim como muitas outras nessa lista, também está presente no filme animado Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Homem-Aranha 2211.
Max Born é um viajante temporal que vem do ano 2211, nesse mundo em que ele é o Homem-Aranha e inclusive usa as cores clássicas do uniforme, mas aqui ele tem 4 braços mecânicos extras, uma mochila com propulsores de voo e ainda um capacete totalmente tecnológico com vários olhos que lembram muito os olhos de uma aranha. Galera, eu quando era mais novo eu me surpreendi muito com essa versão que era bem desconhecida, mas também bem irada, né? Bem viajado esse visual. Essa versão que apareceu pela primeira vez em um encontro com o Homem-Aranha 2099, numa HQ publicada lá em 1995. E o Max faz parte de uma organização que tenta impedir destruições nas diferentes linhas temporais da Marvel. Então faz muito sentido, inclusive, ele participar da Sociedade Aranha lá de Homem-Aranha através do Aranhaverso. E se liga só, o grande inimigo dessa versão do Homem-Aranha é o Duende Macabro 2211, que na verdade é a sua própria filha. Loucura, né? Homem-Aranha de 6 braços. Em The Amazing Spider-Man 100, depois de tantas histórias, o Peter já tinha passado por tanta coisa, ele queria finalmente seguir em frente e de alguma forma viver a sua vida, né? Tanto que ele até pensa em casar com a Gwen Stacy, porque ele entende que para as coisas terem sentido, ele precisa desistir de ser o Homem-Aranha. Lembrando que nessa época o pai da Gwen já tinha morrido e o Aranha se culpa bastante por isso e a Gwen também culpa o Homem-Aranha por isso, já que ele morreu tentando salvar uma criança e foi atingido por destroços e o Homem-Aranha não conseguiu salvar. E a Gwen fica com um ódio gigante do Homem-Aranha, mesmo não sabendo que é o Peter. Então Peter prepara uma mistura química com a intenção de retirar os seus poderes de aranha. Só que esse antídoto, ao invés de tirar todos os seus poderes, aumentou muito eles, mas de um jeito que a mutação dele ele ficasse mais semelhante a uma aranha, criando então 6 braços, totalizando então 8 membros contando suas pernas. E com certeza, se você viu o clássico, incrível desenho animado do Homem-Aranha nos anos 90, de 1994 até 1998, você viu exatamente isso acontecendo com Peter em vários episódios em que ele sofre uma mutação e corre para voltar ao normal com a ajuda do Dr. Kurt Connors, o Lagarto, que consegue então, através de uma enzima do Morbius, fazer o Homem-Aranha voltar ao normal. E além do clima meio assustador que isso dá, essa parte da série animada também rendeu uns momentos bem engraçados, né? Por exemplo, ele tentando decidir com qual mão ele vai soltar a teia e outras piadas que esse Homem-Aranha sempre fazia, né? Bom demais. Aranha humana. E eu não poderia deixar de mencionar que na série animada a transformação do Homem-Aranha de 6 braços evolui de um jeito muito mais sinistro do que a saga original de 6 braços em The Amazing Spider-Man. Porque aqui a mutação acaba transformando o Peter realmente em uma aranha gigante. Se liga só que irado e macabro esse visual. Mas isso não foi totalmente original do desenho, porque o que pouca gente lembra também é que a série animada meio que se aproveitou de duas ideias para criar a saga que eles chamaram de Pesadelo Neogênico, porque mais de 10 anos antes a gente teve a revista Marvel Fanfare, que mostrou a transformação do Peter em uma aranha monstruosa quando ele sofreu experimentos na Terra Selvagem. E anos depois do fim da série animada, uma versão parecida foi de novo aparecer nos quadrinhos em 2004, com a vilã Adriana Soria, ou também Rainha Aranha, que tem a habilidade de controlar a mente das pessoas. E quando o Homem-Aranha foi alvo desse poder, ele perdeu totalmente a noção da realidade ao ponto de tomar uma atitude suicida e pular de um prédio. Por sorte, o Peter acabou sobrevivendo, mas depois de ser beijado pela Adriana, isso causou uma mutação nele que fez o Homem-Aranha se transformar de fato em uma aranha gigante. E inclusive, para finalizar essas transformações em aranha gigante, a gente tem também a Terra 666, onde todos os heróis da Marvel são criaturas monstruosas, como lobisomens, vampiros e muito mais. E nessas histórias, o Homem-Aranha faz parte dos Vingadores, todos eles com suas versões bizarras. Então eu resolvi reunir todas as versões aqui só nesse tópico da lista. Mas antes de partir então para as últimas versões mais bizarras do Homem-Aranha, o que não é bizarro e é fundamental para esse vídeo é o seu like aqui embaixo, sério, porque olha o tanto de versão que a gente já viu, eu mereço o seu like, né? Então já deixa aqui o seu like aqui embaixo, que assim você ajuda o YouTube a entender, a recomendar esse canal mais vezes para você, recomendar mais vídeos desse canal para você. Já se inscreve também com o sininho ativado para você não perder nada, que eu tô preparando muito vídeo em breve para vocês, beleza? Até porque se você já assistiu até agora, com certeza você é fã de herói, então já comenta aqui embaixo qual a sua versão preferida dessas que eu falei do Homem-Aranha e se liga só que a lista vai ficar ainda mais insana a partir de agora. Porque agora a gente tem Web Slinger.
Essa versão bizarra do Homem-Aranha apareceu pela primeira vez em Avatar's Covenant of the Shield de 2000, onde a gente tem uma terra alternativa da Marvel na época medieval, e faz então uma reimaginação dos personagens da Marvel baseada nessa era, como por exemplo a lenda do Rei Arthur. E nesse mundo, o Homem-Aranha ganhou seus poderes através de uma bruxa, mas com uma condição para poder usar, porque ele só poderia usar os seus poderes se não fosse para benefício próprio. E isso sempre fez parte da evolução natural do personagem de se tornar um Homem-Aranha, né? Querer ajudar as outras pessoas, não pensar em si mesmo. Mas como aqui a questão de ajudar os outros era uma condição mágica, que até lembra o encantamento do martelo do Thor, por exemplo, que só os dignos conseguem levantar, o mais louco de tudo é que ele também tem que salvar o seu tio nessa versão. Mas como isso era considerado um ganho pessoal para ele, a bruxa lançou uma maldição que transformou o Homem-Aranha em realmente um aracnídeo bizarro. É de se admirar a sorte que o Peter Parker tem em toda a versão alternativa dele, né? Meu Deus, se ele salva as pessoas, ele perde o tio. Se ele não salva, ele perde o tio. Então eu não sei o que é pior, se transformar numa aranha bizarra que nem essa, ou num zumbi ou um canibal. Diz aí pra mim. Veneno! Você já parou pra se perguntar o que aconteceria se o Homem-Aranha não conseguisse se livrar do uniforme alienígena? Então, essa versão da Terra 70134 mostra exatamente isso. Porque ao invés do Peter se livrar do simbionte alienígena com ondas sonoras através de um sino no topo de uma igreja ou alguma outra situação parecida com essa, o Peter acaba não conseguindo se livrar de jeito algum do simbionte, que fica preso não só no seu corpo, como também domina totalmente a sua mente e a sua alma. E assim o Homem-Aranha deixa definitivamente de ser um herói e se torna um vilão com um visual bem diferente e bem sinistro, bem mais próximo inclusive do que a gente conhece do próprio Venom. Aranha Fantasma. Aqui o Peter era um cientista rico e muito bem sucedido, com sua própria menção e até base secreta embaixo da sua própria empresa, a Parker Technology, e com todo o apoio financeiro e também o apoio do seu tio Ben, que nessa versão nunca chegou a morrer, ele se tornou o espetacular Aranha. Mas como em toda versão o Homem-Aranha não tem um dia de paz, dessa vez não seria diferente, né? Acontece que ele entrou em coma logo depois de ser atingido por uma máquina que ele usava para absorver os poderes de outros Homens-Aranha do multiverso. E essa máquina, o translocador interdimensional, acabou aprisionando o espírito do Peter Parker no inferno. E foi lá que ele mesmo sentiu que merecia esse castigo, porque não foi justo o que ele fez com os outros aranhas, né? E isso não foi uma atitude de herói da parte dele. Mas com a ajuda do Mago Supremo, que fundiu o espírito do Peter com os poderes dos outros Homens-Aranha que ele tinha absorvido, o Peter consegue ganhar uma segunda chance acordando do coma, mas ganhando também os poderes do motoqueiro fantasma, passando pelo mesmo processo do Johnny Blaze, se tornando o Aranha Fantasma, com um visual todo branco, com uma aranha bem sinistra no peito e uma cabeça de caveira pegando fogo. Essa sem dúvida é uma das versões mais amedrontadoras do Homem-Aranha. Barba de Teia. Ok, esse aqui provavelmente você nem se lembra ou nunca ouviu falar, né? Porque ele só aparece rapidamente na série animada Ultimate Spider-Man nos episódios 17 e 19 da quarta temporada. E ele é basicamente uma versão pirata do Homem-Aranha com uma barba grande e que é obcecado em achar tesouros. E além disso, o navio pirata dele não é um simples navio, já que é uma versão do Groot na forma de navio. Se liga só, que loucura! Aracnocida. Esse aqui foi mais um dos vários clones do Homem-Aranha criados pelo Chacal na saga do clone, aparecendo pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 399 de 1995. E sem dúvida ele é um dos clones mais estranhos e assustadores que o Peter já teve. Aliás, ele é o mais violento de todos, sem nenhum traço da moralidade que o Peter tem. E por causa dos experimentos do Chacal, os poderes dele também são bem diferentes, já que ele consegue mudar a sua estrutura molecular, mudando sua densidade e forma do jeito que quiser. Tanto que, para consagrar aqui o exagero que era lá nos quadrinhos dos anos 90, né? Durante uma luta contra o Aranha Escarlate, o Aracnocida tem a sua cabeça arrancada e mesmo assim ele continua insultando todo mundo e consegue se regenerar completamente. Pouco apelão, né? Doppelganger, contraparte aranha ou simplesmente sósia, apareceu pela primeira vez no clássico arco de Guerra Infinita e é basicamente uma duplicata maligna e irracional do Homem-Aranha criada pelo Magus, a versão maligna do Adam Warlock. E esse vilão, ele tem esse visual bem monstruoso, né, com 6 braços, garras presas e ainda a capacidade de produzir a sua própria teia. E ele acaba morrendo em meio à saga de Guerra Infinita mesmo, mas logo depois acaba voltando em outros arcos, como Carnificina
carnificina total. Homem-Aranhas. E com Homem-Aranhas eu não quero dizer vários Homens-Aranhas, e sim uma versão que é feita por uma ninhada de aranhas mutantes que devoraram o corpo do Peter Parker. Mas depois do Peter morrer, a sua mente foi absorvida por essas aranhas e elas assumiram então o nome de Homem-Aranha, ou melhor, Homem-Aranhas. E essa versão fez parte de várias edições do Spider-Geddon ou Aranha-Geddon aqui no Brasil. Patton Parnell. Mais uma versão perturbadora do Peter Parker, aqui o Patton Parnell, que ao invés de ter aquela personalidade mais otimista, espirituosa e altruísta, ele é na verdade bem deprimente, sociopata e implacável. E a origem dos seus poderes é bem diferente também, porque ao invés de ele ganhar as habilidades de aranha e manter o mesmo corpo, ele consegue se transformar em uma criatura aracnídea de 8 membros com 8 olhos. Se liga só que sinistro. A teia dele é orgânica e ele ainda consegue implantar aranhas nas pessoas apenas com uma mordida. Aranha Carnificina. Na reta final do vídeo a gente chega numa das versões mais aterrorizantes do Homem-Aranha, o Aranha Carnificina, que surge na verdade quando o simbionte entra em contato com o clone do Peter Parker, o Ben Reilly, que apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 410. E essa versão, com esse visual irado demais, apareceu também no arco final da série animada dos anos 90, num mundo em que tanto o tio Ben quanto a tia May morreram, e isso fez o Homem-Aranha sucumbir para o lado sombrio, quase destruindo o multiverso. Inclusive, para impedir essa ameaça do Aranha Carnificina na série animada, a gente tem então a primeira reunião de versões alternativas do personagem numa história multiversal. Antes mesmo de qualquer HQ, o próprio filme em animação ou o encontro das versões live action. Realmente incrível, né? Ver que eles fizeram isso naquele tempo. Mas agora me diz você, quais dessas versões bizarras você mais curtiu? Qual delas você quer que mais apareça nesses filmes do Aranhaverso, que apareça no cinema um dia? Não esquece de comentar aqui embaixo, hein? Para todo mundo que puder apoiar o canal, eu agradeço muito, muito mesmo. Isso vai ajudar pra gente continuar mantendo esse conteúdo aqui e produzir com o máximo de qualidade para vocês. Muito obrigado para todo mundo que fica até aqui e não vai embora ainda. Confere nesses outros vídeos que eu separei para você. Eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu, falou, até mais.